Se o mundo do desenvolvimento fosse um personagem do X-Men, eu tenho certeza que seria a Mística. Sabe por quê? Cada vez que você olha, parece ter a aparência de outra coisa. E no fim, você tem a sensação de já ter visto aquilo ou utilizado aquilo anteriormente. Acho que você tem razão, viu, Gabriel? Por exemplo, se você é da área, você já deve ter ouvido falar no DDD, ou no Domain Driven Design, certo? Pois é, agora estão inventando um outro DDD, que é o Documentation Driven Development. Mas esse nem é o nome oficial ali para algo que ainda estão tentando padronizar. A ideia principal é que o código e os requisitos possam ser geridos a partir todos da documentação, incluindo os testes, tá? E nesse mundo novo de inteligência artificial, utilizando linguagem natural, isso parece fazer mais sentido. Obviamente, tudo isso utilizando testes, né? Isso me dá um déjà vu de muitos anos atrás e de uma outra tecnologia. Mas, calma, eu quero entender isso contigo, eu quero entender que raiz é isso e que nomes estão dando para essa nova forma de trabalhar. E já tem gente importante aqui na área de tecnologia engajado nessa nova maneira de trabalhar. E pode ser que você seja cobrado também para trabalhar dessa forma em pouco tempo. Seja bem-vindo ao CDF Café, aquele espaço onde a gente toma café, café mesmo, de verdade, e discute com você algo novo ou algo velho, talvez, Gabriel, já não sei, mas tô na dúvida hoje, Gabriel. Tá sem açúcar o seu, Tá né? sem açúcar, Tem gente viu? falando que eu não tomo café. Bota um pouquinho aqui só pro pessoal ver que tem café aí no seu. Eu já achei que tu tá querendo roubar o meu, É, já bota ia no falar seu. que não. Não, senhor. Então bota Que aqui, ó. Café Aqui. meu é meu. Ó, não, mas mostra o café. Ó. Meu Deus, ó, café. Aí, café, viu? Eu Então, quase não tô vendo, tá pronto. atrás do microfone. Mas olha só, o CDF Café é justamente esse espaço para a gente discutir coisas da nossa área, coisas diferentonas, mercado, tecnologia, falar da nossa pesquisa salarial, falar do que está acontecendo em alguma empresa, em alguma tecnologia. Até fofocar de vez em quando, a gente fofoca por aqui, né? A gente não gosta muito de fofoca, não, mas a gente fofoca. Mas eu vou começar mostrando uma publicação da Loiane. Loiane, Ah, beijo para você, Loiane. Ela, que é diretora de engenharia do New York Bank, ela disse esses dias no LinkedIn: na era da IA, nossos fluxos de trabalho estão evoluindo. Durante décadas, os desenvolvedores debateram, né? TDD, né, como o Test Driven Development, escreva o teste primeiro e depois codifique. E tem gente que diz que não, você deve criar o código primeiro e depois criar o teste. Isso porque a gente sabe que desenvolvedor muitas vezes tem preguiça, né, de criar teste. Mas tem a inteligência artificial agora para fazer isso pra gente. Agora nessa parte, né? E ela diz, ó, mas com ferramentas de IA, como o Copilot, o Cloud Code, entre outros, um novo modelo está surgindo. É o Document First Development. Esse conceito, a gente falou antes de Documentation Driven Development e ela falou de Document First Development. Parece parecido, eu acho que no fim, é a mesma coisa, mas esse DDD novo é mais antigo. A gente achou uma documentação mais antiga de 2014, né? Falando sobre isso. Por isso que eu falo que deu déjà vu, porque eu já tinha visto esse tipo de documentação, mas tinha uma outra tecnologia aí, que daqui a pouco a gente vai falar, que pregava justamente essa forma de fazer. Agora, será que faz sentido realmente? A partir da documentação, a gente conseguir gerar o código, gerar teste e criar o ciclo de desenvolvimento todo a partir da documentação, né? Bom, vamos continuar lendo aqui o que ela escreveu, depois a gente volta um pouco mais na discussão. Que ela fala aqui, né, que a documentação torna-se a fonte da verdade para os seres humanos e para a IA. Os testes podem ser gerados diretamente da documentação e a IA pode construir a implementação e até mesmo ali destacar alguns pontos cegos ou pontos importantes ali, sugerindo casos que não foram ali levados em conta. Então, mas a primeira coisa que ela fala, se a fonte da verdade é a documentação, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda e qualquer modificação, interação que você fizer, ajuste, implementação de novos recursos, tem que passar primeiramente pela documentação. Mas isso tira de lado aquela implementação na mão, aquele ajuste manual no código, no teste, aquele ajuste muitas vezes no deploy, né? Porque isso é um problema, né? Muitas vezes a gente vê documentação de diversos sistemas, em especial ali num passado não tão longe assim, quando realmente as documentações eram ainda maiores, você tinha aquele modelo waterfall que você simplesmente documentava o sistema inteiro para depois poder implementar o sistema inteiro. E no meio do caminho você via as coisas ali meio que se desconjuntando. Porque aí você tinha a equipe de desenvolvedores implementando novos requisitos ou mudança de requisitos e a documentação tinha que acompanhar isso.
E aí o modelo ágil surgiu um pouco disso, e essa regra de não comentar, por exemplo, do Clean Code, pega um pouco disso também. Porque né? se ele diz comentário mente, a documentação, nesse caso, também mente. Pois é, eu ia puxar exatamente essa citação do livro lá do Uncle Bob, porque realmente é difícil você manter esse approach ali de ter a documentação perfeita, sendo ela ali a principal fonte da verdade. Mas com a IA, eu mudo um bocado de visão, viu? Pois é, vamos continuar. Ó. Esse é o poder real da IA consciente do contexto para os desenvolvedores. Quanto mais rica a documentação, mais inteligente e confiáveis são as saídas de IA. E o que seria, então, a documentação? Teria que ter um formato padronizado, uma linguagem padronizada, palavras-chave ou palavras, ou a forma de você escrever já meio promptizada para LLM. Eu entendeu? imagino exatamente isso. Primeiro que eu vejo aqui voltando... Promptizada. Tu acabou de inventar essa palavra, é linda. Mas alguém já deve ter utilizado. Mas eu vejo aqui o papel do analista de sistemas... Não voltando, porque ele nunca morreu, né? Mas com força total nesse momento, né? Porque, realmente, se você vai escrever uma documentação que ela tem que ser entendida ali pelo cliente, porque ele é um dos envolvidos, e até acho que esse tipo de metodologia envolve muito o cliente na documentação, ele precisa estar ali presente no momento que está sendo criado. Vai ter que ter ali a ponta para o desenvolvedor, mas tem que ter a ponta para IA. Então, realmente, é uma linguagem que vai ter que ser adaptada ali. Não é simplesmente uma documentação técnica. Então, ela até deu um exemplo. Ó. Você documenta um fluxo simples de registro de usuário. A IA pode perguntar, e se o formato de e-mail for inválido? E se o e-mail de confirmação não enviar? Deve bloquear e-mails descartáveis ou tentativas de força bruta? Tá vendo? Eu acho que seria casos específicos interessantes de se colocar até uma documentação, por exemplo, de use case, né? Aí o loop ficaria dessa forma, ó. Documentação, testes, quer dizer, a partir da documentação você gera os testes, a partir dos testes é gerado o código, e aí existe o feedback da inteligência artificial sobre o código, a documentação. Aí ela gera uma melhoria na documentação, que geram testes mais fortes, que gera código mais forte. Ou seja, seria um reforço ali da própria inteligência artificial. Será que vai funcionar? Eu acho que, cara, eu tenho que ver isso em dados, em casos, e a gente trouxe isso aqui nesse vídeo, tá? Então, para ela aqui, ela diz, ó, o resultado seria requisitos mais claros, saídas de IA mais inteligentes e conscientes do contexto, código de alta qualidade e sustentável. É muito difícil de discordar da Loiane. É difícil. Mas, cara, eu não consigo enxergar isso hoje, tá? E resumindo, documentação não é mais só papelada. Na era da IA, a documentação é o superpoder que desbloqueia o potencial do desenvolvimento consciente do contexto. Então, nesse caso, o papel do desenvolvedor seria mais parecido até com um analista de requisitos, que naquela época, lembro do Waterfall mesmo, você tinha analista de negócios, você tinha analista de sistemas, analista de requisitos. Isso estou falando para projetos grandes, né? E aí você, até chegar no desenvolvedor, cara, você tinha um calhamaço de informação, troca de informações, até o desenvolvedor, o programador pegar ali um use case, alguma documentação, um ML que seja, e colocasse ali aquilo para rodar, né? Eu não gosto desse mundo, eu não gostaria de voltar para esse mundo, mas... Te dá um déjà vu ruim, Gabriel. Mas eu gosto da parte da documentação, por exemplo, da documentação gerar os testes. Isso força a documentação ter os requisitos claros, e que é super importante. E muitas vezes as pessoas não fazem isso. Eu acho que isso é o que gera muito retrabalho nos projetos, inclusive, né? Verdade, sem dúvida nenhuma, né? Porque muitas vezes você sai desenvolvendo ali sem ter a visão total do que está sendo feito. Então, nesse caso aí, essa documentação sendo feita ali no primeiro momento, eu também acho que ela ajuda muito nesse ponto. Mas aí, por fim, isso de alguma forma... Então, isso de alguma forma, quando eu leio sobre isso, eu vejo muitas das características do próprio BDD, que tem essa relação. Diferentemente do DDD, o BDD tem a ver com... comportamento, com comportamento. E aí você define os domínios, as regras, e passa pela documentação também. Então, será que isso é um BDD com outro nome? É meio que a evolução, né? O BDD evoluiu do TDD e, por sua vez, agora vem um novo DDD que está evoluindo dele, talvez. Nesse caso aqui é o DFD, né? Então a gente vai falar desse novo DDD. E nós estamos aqui te apresentando mais uma metodologia. Eu tenho certeza que você já conhece várias outras, entre tantos outros conhecimentos que foi unindo aí ao longo da sua carreira. O difícil é realmente conseguir unir tudo isso no currículo para conseguir aquela vaga desejada, né não? Pois é. Isso é difícil pra caramba.
caramba. Eu aposto que você já se candidatou, por exemplo, para uma vaga que se encaixava perfeitamente pro seu perfil, mas nem chegou a ser chamado. Ou seja, tá faltando ali algo no seu currículo. Uma dica prática que eu tenho para te dar é que sempre que possível você mostrar resultados com números. Por exemplo, eu aumentei a cobertura de testes unitários de 35% para 60% no projeto XYZ. Ou então eu reduzi os custos de infra em 30% migrando para uma solução de nuvens XPTO. Você consegue perceber o quanto isso daí gera muito valor e chama atenção? E é claro que você tem que mostrar os números, mas também mostrar como você chegou neles. Tem muitas outras dicas para você melhorar currículo. LinkedIn também, e até para sair bem nas entrevistas. Você pode acessar todas essas no Guia do Mochileiro Tech, que tem mais de 20 materiais gratuitos para te ajudar. O bom é que tem conteúdo prático e até live sobre carreira. E é um conteúdo excelente para você ampliar aí as suas oportunidades. No link que está aqui na descrição, você tem acesso a todo esse material criado pela equipe da Alura. Além disso, tem outro link para você se matricular na Alura. Agora, aproveita que esse mês está com um período extra de bônus para você continuar aprendendo. Olha só, enquanto essa publicação da Loiane coloca que você começa pela documentação, testes, código e depois tem o feedback da IA, ou seja, ela nessa arquitetura, né, de desenvolvimento, ou nesse ciclo de desenvolvimento, você tem realmente a IA participando completamente. A gente tem lá atrás, que a gente encontrou em 2014, essa documentação falando sobre o Documentation Driven Development. Eu traduzi aqui, não vai estar perfeito, né? Não fica muito bom. Mas você vê, ó, a filosofia por trás do Document Driven Development é simples. Ó. Do ponto de vista de um usuário, se um recurso não for documentado, ele não existirá. E se um recurso for documentado incorretamente, ele será danificado. Então, tem uma relação aí, né? Uhum. Então, seria ele também a fonte primária. A única fonte da Da verdade. verdade, exato. E, como eu já falei da outra vez, né, eu acho interessante isso aqui porque tem esse envolvimento direto com o usuário final ali, com o cliente, né? Então, eu gosto dessa junção aqui na documentação. Ó, documentar o recurso primeiro, descubra como você descreverá o recurso para os usuários. Se não tiver documentado, ele não existe. A documentação é a melhor maneira de definir um recurso aos olhos de um usuário. Sempre que possível, a documentação deve ser revisada pelos usuários antes de qualquer desenvolvimento começar. Aí, sempre que possível, ele não fecha. É sempre que possível. Ou seja, mas se não for possível, você desenvolve e deixa a documentação lá. Pronto. Pra dar certo. Aí começa o problema. De ser a fonte da verdade. Voltamos lá no modelo antigo, né? Uma vez que a documentação tenha sido escrita, o desenvolvimento deve começar. E o desenvolvimento orientado a testes é preferido. Então, tá cheio de si aqui, cara. Então, a documentação sempre que possível, e a outra é preferido, você pode usar ou não. Testes unitários devem ser escritos para testar os recursos conforme descrito pela documentação. Se alguma vez a funcionalidade sair fora do alinhamento com a documentação, os testes devem falhar. Agora aí, sim. Beleza. Aí juntou novamente. Quando o recurso está sendo modificado, ele deve ser modificado pela documentação primeiro. Quando a documentação é modificada, os testes também devem ser. Aí, show. A documentação e o software devem ser versionados e as versões devem corresponder, portanto, a alguém que trabalhe com versões antigas do software deve ser capaz de encontrar a documentação adequada. Então, teremos aí também documentação. Aí, como você usa essa documentação? Como é feita essa documentação? XML, JSON, Markdown. Aí tá aí. Markdown. Esse é o ponto. Eu gosto. Eu acho que o Markdown tá virando um padrão, tanto para você criar prompts, para você criar documentação. Falar, né? Ainda mais se você for falar em IA. Então, é uma leitura fácil para humanos e as IAs também estão bem adaptadas. Então, lembra que esse documento aqui é de 2014, mas vamos ler ele com aquela sensação de que a gente está inserindo nesse contexto a inteligência artificial também. Ó. Então, a ordem de operações preferidas para novos recursos: escrever documentação, obter feedback sobre a documentação, desenvolvimento orientado a testes, onde os testes se alinham com a documentação, empurre recursos para a encenação, teste funcional na encenação, conforme necessário. Nesse caso aqui, encenação, é porque eu traduzi, é o stage, tá? Fica bem melhor agora. A área de desenvolvimento onde você vai fazer o teste depois, tá? Entregar o recurso, publicar a documentação e incrementar as versões. Então, não parece um pouco com o Document First Development? Parece muito, ao meu ver, não parece pouco, não. A única coisa é que a gente talvez não tenha incluído a IA aí, justamente porque em 2014 ela não era muito falada
aprimorada ainda, né? E aí é meu ponto. Será então que esse DDD aqui, esse, não o outro que a gente conhece, esse já não pode sofrer uma roupagem nova para justamente virar ali o Document First Development, porque agora a gente tem os agentes de IA e os modelos também para geração de código. Uhum. Agora, pode ser que a gente utilize o DFD também, né? Que fica Document First Development, que aí ajuda, fica um pouquinho diferente, né? Para não ser outro padrão ali. Mas olha só, não foi só a Loiane falando sobre isso. Não. Provavelmente ela está implementando isso, está testando isso lá, até porque ela tem capacidade para isso. E a gente foi atrás de mais informações. E aí a gente encontrou na Fullscale um blog, uma documentação aqui, um artigo bem grande falando sobre o DFD. E nesse caso, eles até mostraram um estudo de caso de uma fintech, tá? Não sei se é o da Loiane, não deve ser, porque Não, porque o dela não é fintech, o né? New York Bank já é um dos mais antigos do mundo aí, né? Uhum. E com 200 desenvolvedores que implementou a DFD. E olha só o que eles já têm de métrica. Isso aqui é impressionante. Hora semanal de reunião por desenvolvedor. Antes, eles tinham por desenvolvedor, em média ali, 15 horas. Eles diminuíram, após 6 meses, 6 horas. Bom, hein? Uau! Olha, outro ponto que chama Isso, atenção. não, mas aqui. isso é bom. Diz aí. Bom? Isso é bom ou não é bom? Com certeza. E, gente, vamos combinar, né? Realmente, se você tem uma documentação que você pode confiar 100%, a quantidade de vezes que você tem que recorrer ao amiguinho que conhece mais o sistema, né? Você, às vezes, acabou de entrar no time e tudo mais, é muito menor. Então, isso daí ajuda pra caramba, hein? Ó, pontuação de satisfação. É o satisfaction rate aí do desenvolvedor. Então, de 6.2 para 10, né? De 10, foi para 8.4, então teve um incremento aí de satisfação. Foi só cortar esse bando de horas de reunião aqui que já dá um up aí na satisfação, viu? Então, por exemplo, ó, e aí seria o time to market, é o tempo que um novo recurso é disponibilizado. Antes de 48 dias para 35 dias, então diminuiu o tempo também de colocar coisas novas no ar. Olha, isso já é algo realmente impressionante. Porque a gente está falando de um ciclo diferente de software aqui, que não é tão diferente assim, mas calma. Hora de embarque aqui está traduzido, na verdade é um onboard, né, para os novos desenvolvedores. Isso também, as empresas levam muito tempo fazendo isso. E é algo complexo também, dependendo da empresa. A gente está falando aqui de uma fintech de 200 devs, levava em torno de 6 semanas, mais de um mês aqui de onboarding, e caiu para 3,5 semanas. Bastante tempo. Isso aí é excelente, cara, porque dá agilidade ali para os desenvolvedores que estão chegando, mas principalmente para o todo da empresa, né? E perda de contexto crítica nas mudanças de equipe, ó. Isso quer dizer o seguinte, se a pessoa-chave da documentação sai da equipe... Ok, se ela deletar a pasta onde está a documentação... Mas é para estar versionado lá bonitinho, não é para ter problema com isso, gente. Pois é, mas se você muda peças-chave dentro da equipe, isso não tem tanto impacto, uma vez que você tenha tudo ali documentado direitinho. Obviamente você tem o tempo para as pessoas se adequarem ali às documentações. Mas isso também mostra que, diferentemente do modelo antigo lá, do Waterfall, que carregava muito o arquivo ambulante, eu acho que isso aqui ajuda bastante. Biel, você me falou que chamou alguma coisa, um déjà vu de algo antigo. O que foi porque eu, em alguns projetos, eu consumia documentação e outros eu era a fonte da verdade da documentação. Eu gerava a documentação. E naquela época, deu déjà vu em você também, porque você também fazia isso. Também. A gente usou muito o ML e usou muito o RUP. Não sei se você conhece. Se não conhece, não precisa. Se você tem alguns cabelinhos brancos, assim como nós, você conhece. Pois Pode não ter trabalhado, mas é uma estrutura ágil também, o que se utiliza da UML, que é para desenvolvimento de projetos, mas também desenvolvimento de software, tá? Então, você utiliza todos aqueles diagramas, e o RUP, na verdade, era da empresa, da Rational, né? Se chama Rational Unified Process, por isso que é RUP. Depois foi comprada pela IBM. E por que me dá muito déjà vu disso? Porque a fonte da verdade era assim, tudo começava na documentação. Você fazia os levantamentos dos requisitos e gerava o use case, e aí você gerava várias camadas de documentação até chegar perto ali do desenvolvimento. Claro que não dava para gerar código naquela época desse jeito, porque você não tinha como transformar requisito, até dava requisito em código. Mas rolavam meio que uns
boilerplates ali, né? Rolava. Você, a partir de um diagrama de estado, de classe, você conseguia gerar código Java de outras linguagens. Só que, a partir do momento que você começava a mexer no código, essa documentação você tinha que manter em paralelo. Então, era difícil até. Muitas vezes você precisava fazer até engenharia reversa depois. Ainda mais quando você lidava com um time grande e tudo, não dava para você chegar para um desenvolvedor e falar assim, a gente vai precisar criar uma interface aqui nova para você poder estender essa classe. Ah, tudo bem. Você atualiza a documentação para mim para eu poder fazer isso? Eu falei, não. Eu ia lá, implementava isso e ele que se virava com a documentação. E aí chega um momento que você fala assim, caramba, esse código tá gigante, eu vou ter que fazer uma engenharia reversa porque essa minha documentação tá toda cagada. Aí quando você fazia, aquela sua documentação original ia pro saco. Era um Deus nos acuda ali, porque não tinha essa facilidade que se tem hoje, né? Porque a gente tá falando aqui de uma documentação sendo feita ali, óbvio, com determinada formatação, vai ter que ter um modelo um pouco correto, mas ainda assim é muito mais uma linguagem natural. E antes não, né? Tinham vários modelos, vários diagramas, então era algo ali mais engessado que se fazia, Até né? porque tentaram colocar o Ruby para fazer várias coisas. Então, ele não era só para desenvolvimento, era para gerenciamento de projetos também. Então, não dá para fazer tudo mesmo. Não é junto, bala né? de prata para fazer tudo. Então, isso me deu um pouco de déjà vu por conta dessa coisa da documentação. Porque mesmo esse DFD, você vai ter que padronizar a documentação. Vai ter que existir alguma forma de documentar. E vai ter uma documentação com uma granularidade maior, chegando mais perto do usuário, e uma outra um pouco mais perto da IA para gerar o código. Mas aí manter duas ferrou, Gabriel. Mas eu digo por quê? Porque se você usa o DFD, que fala a linguagem do usuário, tá lá aquilo que o usuário entende. Quando você vai transformar aquilo num prompt para depois gerar um código, isso já é uma outra documentação. Ela vai ter que ser mais específica tecnicamente. E se você gera documentação promptizável, vamos dizer assim, pode ser que o usuário não entenda também direito. Eu acho que um nível só de documentação, eu acho que vai ser difícil de fazer. Porque no mundo bonitinho das documentações, aqui a gente lê essas coisas, tudo funciona direito. Na hora do mundo real, é aí que o bicho pega e a gente vai ver que vai precisar aqui de um diagrama, vai precisar de uma outra forma de você escrever. Por isso que eu quero saber agora a sua opinião sobre isso, se você trabalharia com um DFD ou com esse DDD novo aí, ou se já você ouviu falar disso ou não quer nem saber disso, diz aqui nos comentários. Não quero saber nada disso. Só lembrando que nós estamos concorrendo aí ao Top 3 do IBEST 2025. Então, tem aqui na descrição do vídeo também um link para você votar. É muito rápido e tá chegando no fim já das votações. Quase. Nós estamos praticamente lá, ó, nos Top 3, então a gente precisa do seu voto. É super rápido. Toca lá no link e quebra esse galho pra gente, porque vai ser super importante. Claro, porque é o único canal de tecnologia da área de programação concorrendo aí nessa categoria. Então, bora lá. Muito bom. Eu espero que você tenha gostado dessa discussão e tô realmente curiosa pra ver qual vai ser a sua opinião aqui nos comentários. Deixa o like também nesse vídeo, aproveita, tá aí pertinho do botão e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.